Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estar comentando mais uma lição. Estaremos falando agora sobre o cuidado da igreja com os missionários. Esta é a lição de número 7, que será ministrada no próximo domingo. Você que está chegando agora ao canal, quero convidar você a estar se inscrevendo para estar nos ajudando. Se você também gostar do vídeo, está compartilhando, dando seu like e ativando o sininho para receber as próximas notificações. Quero convidar você também a ficar conosco até o final do vídeo para juntos estar discutindo esse importante assunto. Tendo as suas dúvidas, também poderá estar nos chamando nos comentários e dando também a sua opinião. Então, neste momento, estaremos iniciando esta lição onde fala da responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 7, a lição de adulto, 12 de novembro de 2023, será a data em que ela será ministrada. Então, estaremos trabalhando, já falamos em lições anteriores, na lição anterior, falamos sobre a contribuição financeira, a oração e o ir, o id, o tripé do trabalho missionário. Tem aquele que vai, tem aquele que ora e tem aqueles que contribuem. Essa contribuição é que vai estar auxiliando o missionário lá no campo onde ele estiver, A contribuição da igreja é muito importante para que o missionário tenha tranquilidade para estar pregando a palavra de Deus sem estar preocupando com coisas do seu dia a dia, com sua vida financeira, e até mesmo em algumas situações com a sua própria família, em muitas áreas na qual estaremos trabalhando aqui. Nosso textuário diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem, mas principalmente aos domésticos da fé, O papel da igreja é responsabilizar-se integralmente, com o cuidado de seus missionários, Isso é fato. A igreja que tem o seu missionário no campo, ela tem que ter uma obrigação, um cuidado, para que esse missionário tenha uma maneira, tranquila de pregar o evangelho, que ele possa ter a sua subsistência, sem ficar se preocupando em ter que evangelizar e ao mesmo tempo ter que trabalhar, Inclusive, há casos de missionários que não conseguiram ficar no campo por não conseguir levar adiante, o ministério devido à dificuldade financeira que teve. Então, é importante que a igreja tenha essa mentalidade. Então, nós estaremos trabalhando exatamente esse viés, Eu destaquei algumas coisas, eu digitei a lição, E então está de acordo com a lição mesmo digitalizada, mas eu destaquei algumas coisas que eu pretendo estar comentando, Aqui na nossa introdução, por exemplo, nós temos aqui uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, primeiro descobrir quem é o missionário, se tem um chamado, preparando, ensinando e cuidando. Então, são a maneira que a igreja precisa ver, A igreja precisa ver, identificar na sua igreja aquele que tem o chamado para a missão. Quando falamos de igreja aqui, estamos falando da igreja, organização, instituição, não na igreja invisível, mas na igreja visível, aquela organizada. Estamos falando aqui de organização. Então, ela precisa identificar, preparar, enviar e depois que enviar, cuidar, Cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrar a carreira. Esse cuidado deve abranger cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar a uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com os missionários. Então, eu destaquei aqui a primeira, a obrigação da igreja, que é identificar, preparar, enviar e cuidar. Mas eu fiz questão também de destacar aqui a questão do missionário que é casado e que tem filhos, Isso às vezes é um problema para o missionário, porque às vezes a pessoa é enviada para o campo, e tem que tirar a família, do seu convívio, da sua cultura. Então, às vezes é até necessário que Deus, ao chamar o missionário, que ele também toque no coração da esposa e dos filhos para que o acompanhe, Porque há casos de a pessoa achar que tem um chamado missionário, mas ele é casado, tem filhos, Então, fica difícil para ele ir para o campo, onde talvez não vai ter nenhuma escola para os filhos, Porque o campo missionário, não é aquele mar de rosa, É uma nova cultura, Então, às vezes ele leva o filho para lá
e aquele lugar não vai ter uma escola para o filho, né? O filho não tem aquele chamado missionário, só o pai, né? Muitas vezes. Às vezes a própria esposa também não se adapta, né? Ao local e ao empecilho. Então, eu fiz questão de destacar por quê? Porque o interessante, os missionários, né? Quando eu chamar missionário, né? É interessante que essas pessoas, como conheço o caso de pessoas que não se casaram. Por quê? Igual o apóstolo Paulo, inclusive, porque é muito mais fácil. Ele vai para o campo e não tem que preocupar com filho, não tem que preocupar com família, né? Muitas vezes pode ir no meu relento sem nenhum problema, porque ele não tem uma família para se preocupar. Porque quando o missionário vai para o campo, imagina, você vai para um campo onde é proibido pregar o evangelho, e ali ele descobre que você é um missionário. O ponto fraco desse missionário será a sua família, né? Então é complicado, né? Então ele vai ter que, inclusive o missionário que é casado, que tem família e que quer ir para o campo, inclusive terá que escolher um campo mais propício, né, que possa se adaptar. Imagine ele ir para um lugar onde não se pode pregar o evangelho e lá ele descobre que ele é um missionário. Então eles não vão torturá-lo, mas vai torturar a sua família, né, e vai trazer muitas consequências gravíssimas para esse missionário. Então é importante tudo isso ser observado. Eu não estou dizendo que o missionário que pessoas casadas, que têm família, não possam ser missionários. Estou mostrando que é muito mais complicado, né? É muito mais complicado para essa pessoa que tem família. A igreja e o sistema de apoio aos missionários. A responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é responsabilidade básica e contínua de uma igreja em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Primeiro, a igreja deve conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro local e por isso está inteiramente sob a responsabilidade. Então, a primeira coisa, quando se envia o missionário para o campo, a igreja precisa entender que ele é um membro daquela comunidade, ele é um membro daquela igreja. Então, ele está indo para o campo, mas ele continua subordinado ao pastor daquela igreja, ele continua ali dependendo daquela igreja, tanto financeiramente, nesse caso agora, e também espiritualmente, conselho. Então, a igreja precisa entender que ele não está saindo para o campo missionário e deixando a sua igreja. Na verdade, ele é um obreiro que está no campo fazendo a obra. A igreja precisa ter essa responsabilidade. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária, conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Nós temos aqui as referências bíblicas, né? Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos. Eu fiz questão de destacar mais uma vez, porque isso vai depender do local onde o missionário está. Existem locais em que o missionário ele não tem como estar em contato, né, com a sua igreja. E tem locais, por exemplo, que as redes sociais são monitoradas. Então, é um perigo ele estar ali falando alguma coisa no WhatsApp, alguma coisa com a sua igreja e alguém descobrir. Então, estamos falando, né, na pior das hipóteses, aquele missionário que vai para lugares complicados. Tem lugares que não, tem lugares que é muito tranquilo, tem lugar que é só pregar o evangelho mesmo, né, não vai ter nenhum obstáculo. Mas os obstáculos se encontram, né? Então, como que ele vai prestar relatório se ele está no local onde não tem acesso, muitos locais a internet é muito fraca, né? Outros nem tem, né? Como eu falei, rede social, às vezes através da rede social a pessoa pode terminar se denunciando como pregador do evangelho, dependendo do lugar que ele estiver, né? Pode até ser preso por pregar o evangelho, então a rede social pode ser um complicador para ele neste lugar. Então, muitas vezes, tem lugar que ele não vai conseguir fazer isso aí. Atos 20:38, Paulo diz que não os veriam mais, né? Aqui eu citei esse exemplo aqui, por quê? Porque muitas vezes o missionário vai para o campo, né, e o comentarista fala assim que às vezes alguns se sentem abandonados, perde contato com a igreja, mas nem sempre isso acontece também por culpa da igreja. Às vezes o local que o missionário escolheu para ir é um local que realmente ele vai ficar por conta e ali ele vai viver a vida dele, vai ter que, em parte, né, não vai ter contato com a sua igreja e ele vai ter muita dificuldade. Ele fala que, Paulo fala aqui para a igreja, que vocês não veriam meu rosto mais. Então eles choram. Por quê? Porque Paulo se entregou exclusivamente para a missão. Ele entregou a sua vida para a missão. Então, ele não se preocupava com coisas dessa vida. Ele inclusive diz isso, né? Aquele que milita, bom milista, não se embaraça com coisas desta vida. Voltando lá atrás, o caso que eu falei de um pastor que é casado, né? Ele vai para o campo missionário, mas tem que preocupar em pregar a palavra e sustentar a família. Né? Mesmo que a igreja manda lá para ele
a subsistência, ali, os donativos para que eu o ajude, mas é uma preocupação a mais que ele vai ter. Muitas vezes ele está evangelizando e preocupando com os filhos em casa. Então é complicado, né? Sobre o desenvolvimento no campo. É dever do missionário, né, prestar relatório sobre o desenvolvimento no campo. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missões. Está falando aqui porque se o missionário vai para pregar, ele não pode estar lá no campo missionário preocupando com lazer, com outras coisas. O seu tempo tem que ser exclusivo, tem muitas vezes exaustivo no campo missionário se ele tem o objetivo de ganhar almas. Aí você diz assim, mas isso é muito cruel. Não é quando Deus chama. Quando Deus chama alguém, olha o que ele fala para o apóstolo Paulo. Deixa esse homem que eu vou mostrar o quanto ele terá que sofrer pelo meu nome. Então Deus chama o apóstolo Paulo e fala para ele, né, ele terá que sofrer pelo nome. E Jesus falou assim que no nome, por causa dele, nós padeceríamos perseguições. Imagina, e Jesus falava dentro da comunidade judaica, imagina no campo missionário. Então o missionário, ele precisa ter essa ciência de que quando ele está indo para o campo, ele não está indo para um prazer, para um lazer, melhor dizendo. Ele não está indo para um lugar para ter ali um momento de descanso, ele está indo para fazer a obra. E muitas vezes vai cobrar dele muito caro, né? Por isso que precisa ter um chamado de verdade, não pode se ir pela emoção, pelo achismo, acho que Deus falou comigo, não. Precisa ter uma convicção, porque é um trabalho pesado, né? Eu até falei que quando o comentarista aqui falou sobre missões, ficou até que meio poético, né? Porque parece que, né, ele está falando missões, mas parece que é em país de primeiro mundo, né? Mas nós sabemos que os campos missionários é outra realidade, né? Talvez você diga assim, mas você nunca foi para um campo missionário? Nunca. Mas eu sei que é uma outra realidade, já vi testemunhos, né? É outra história, então não é aquela vida de um pastor aqui na nossa comunidade que tem direito, que tem um momento para descanso, né? Tem um momento de lazer. No campo missionário, nem sempre isso será possível, né? Alguns campos sim, mas a maioria não é assim a verdade. É só conversar com o missionário, né, que pega esses países aí do muçulmano, por exemplo, que pregam na China, na Indonésia, onde se é proibido pregar o evangelho. Aí você vai ver a história deles que não tem muito a ver com a realidade de outros missionários que nós conhecemos aí. Então nós temos aqui o sistema de apoio e a obra da fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falha. Assim, todos os missionários, quanto os que sustentam, devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem o mandamento de Jesus e de fazer discípulos. Há crescimento e expansão da obra de Deus. Então, é exatamente isso. Se você vai para o campo missionário, tem que ser uma pessoa de fé, que não vai acreditar, eu vou lá, mas eu vou deixar uma igreja aqui para me sustentar. Isso pode talvez não acontecer, mas ele ter fé que ele chegar lá, Deus vai suprir todas as necessidades dele, igual Paulo fala, né, que o Senhor supria todas as suas necessidades, né? Então o missionário ele precisa ser uma pessoa de fé, e quem contribui também precisa ser pessoas de fé, para ter fé para contribuir, para obedecer o ID de Jesus. Então é interessante que a fé é que vai firmar o ministério missionário no campo. Objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honra a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. É lógico que fala aqui, né, que Deus não vai deixar faltar, mas há casos de missionário que eles passam dificuldades financeiras, eles passam dificuldade até na alimentação. Então eu não posso iludir, né? A igreja não pode iludir o missionário para assim, eu vou te mandar para lá, toda a sua necessidade vai ser suprida, né? Paulo fala assim, olha, eu sei passar dificuldade, eu sei estar na bonança, né? E ele conta a história dele, né? Paulo é o nosso maior exemplo de missionário, né? Então, eu não posso alimentar essa ideia de não, pode ir para lá que vai dar tudo certinho. A gente não sabe, né? Só Deus sabe, por isso que precisa ser algo feito com a fé, né? É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja em todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Então, é importante nós sabermos que mesmo onde ele for, ainda Paulo, eu vou sempre citar Paulo aqui, porque Paulo é o nosso maior exemplo. A carta a Timóteo, ele fala que ele foi, na sua primeira defesa, ninguém estava com ele.
né? E quando ele estava preso, ele fala, só Lucas está comigo. Então a gente vê ali um homem conhecido em toda a Ásia, né? E parte da Europa, ele ali estava na sua prisão sozinho. Então muitas vezes o missionário vai enfrentar essas coisas. É bom a pessoa ter essa consciência, por quê? Para não se iludir, achar que chegar lá vai ser mil maravilhas, né? O apóstolo Paulo, as profecias que vinham para ele, eram profecias que se ele não tivesse fé em Deus, ele voltaria para trás. Observa que alguém falou com ele, não profeta, essa cinta, do jeito que eu me amarrei aqui, este homem vai ficar amarrado, o dono dessa cinta vai ficar amarrado lá em Jerusalém. E depois o próprio Paulo fala, o Espírito Santo me revela que por onde eu passar, perseguições e tribulações me esperam. Mas ele falou, mano, mas eu não tenho minha vida por preciosa. Olha que lindo isso aí, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que o evangelho seja pregado. Então, ainda que o missionário, ele acha que ele vai ter algum benefício, alguma tranquilidade no campo missionário, pode acontecer? Pode, mas a maioria das vezes não é essa a realidade de uma vida missionária. O cuidado integral de missões. O cuidado missionário cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Como cuidado integral, queremos referir a toda a esfera da vida missionária, ou seja, não somente a área financeira, mas também a área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo. Volto a dizer, é outra situação, depende de onde o missionário estiver. Dependendo de onde ele está, não vai ter como a igreja dar para ele apoio no sentido emocional, né? Pode mandar dinheiro financeiro, espiritual, orando por ele, mas no aconselhamento, muitas vezes ele não vai ter como estar buscando aconselhamento com o seu pastor. Apesar de hoje nós temos a mídia, né, que ajuda, mas igual eu falei, dependendo do lugar, a mídia pode ser um complicador para ele, porque tem lugar que eles monitoram e se o cara se revelar que é um missionário, né, ele pode ser perseguido lá e até preso e até morto. Então, são casos que precisam ser estudados. Então, mas tendo condição, a igreja precisa prestar também apoio na área espiritual, emocional, porque o missionário passa por muitas lutas, então ele precisa de vez em quando um conselho, né, uma palavra amiga para levantar o seu ânimo, né? Ele precisa também de apoio físico na vida social, na saúde, e o acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo. Então o pastor tendo condição, isso é importante para que o missionário se sinta amparado, se sinta abraçado e sinta que não está fazendo a obra de Deus sozinho, mas que existe um grupo que está com ele. Como eu citei na lição anterior, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele e Deus foi lá e abriu a porta da prisão. Então é importante que a igreja tenha essa mentalidade de que o missionário no campo precisa o tempo todo do seu apoio, né? Eu falei em lições anteriores que a igreja sem missão, ela não é uma igreja, né? Deus não tem uma missão para a igreja, mas ele tem uma igreja para a sua missão, né? A igreja não nasce, a missão não nasceu da igreja, mas a igreja nasce da missão. A missão não é um departamento periférico da igreja, a missão é a igreja é a missão de Deus aqui nessa terra. Então nós precisamos entender isso, missão integral, o evangelho todo, para todo homem e para o homem todo. Então é importante nós termos isso em mente, né? Com amor e respeito para que as pessoas superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o seu ministério. Então, aqui é a continuação. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante da igreja com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas ao missionário no campo. Existem lugares que há como a igreja está lá, né, de vez em quando fazer uma caravana, o próprio pastor também está indo lá para ver como está o trabalho missionário, né? Por exemplo, vou citar aqui países da África, onde o acesso ao evangelho é muito tranquilo, né? Então, lugares que dá sim para a igreja ir, né? Ela montar uma caravana para estar lá dando apoio, né? Bolívia e muitos outros países que existe a possibilidade, mas tem lugar que não vai ter como o pastor entrar lá para estar dando esse apoio não. Né? Mas dependendo de onde o missionário estiver, se a igreja tem condição, se o país oferece essa condição, é importante que a igreja esteja ali presente na vida do missionário. Aqui eu coloquei mais uma coisa, né? Eu não estou criticando, né? A lição só estou mostrando do lado mais pesado, porque existe o lado tranquilo, missões transcultural, nem toda missão transcultural é pautada em perseguições, nem toda missão transcultural é em país onde se proíbe pregar o evangelho. Às vezes tem outras religiões, mas é um país que não
tem problema em ouvir outras opiniões, né? Paulo estava lá no Areópago, né? Lá no meio dos gregos, eles tinham vários deuses, mas eles pararam para ouvir Paulo, e nem por isso queria matá-lo, né? Então é importante ter isso em mente. Uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Eu volto a lembrar que aqui ainda a igreja estava ali formada em Jerusalém, apoiando o apóstolo Paulo, né? Então quando eles voltavam a igreja os recebia, mas porque ali eles estavam todos sendo monitorados pela igreja, então a igreja ficava muito feliz quando olhava para aqueles homens, mas é interessante que eles não iam ali para gozo de férias, eles não iam ali para tratamento médico, odontológico, não, eles não iam para isso. Quando eles voltavam, eles davam um relatório do que estava acontecendo e partia de novo, né? Então, assim, porque eram missionários de tempo integral e exclusivo para Deus, né? Ah, Marcelo, então você discorda de que o missionário possa ter essas coisas? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a maioria dos missionários não vai ter esse privilégio. A maioria vai estar em lugares onde não tem como ele ter acesso a esse tipo de tratamento físico. Mas quando ele retorna, muitos missionários voltam para trabalhar, para tratar essas questões, eles conseguem voltar e depois voltar para o campo. Outros voltam e ficam definitivamente. A partir do momento que ele ficou de onde ele saiu, ele já não está mais fazendo missões, né? Então, ele pode sim, se ele tem condição de vir para fazer um check-up e voltar para o campo missionário. Isso não isso é obrigação da igreja, né? Na verdade, algumas igrejas falham com isso aqui também. Às vezes o missionário vem do campo e fica alguns dias e a igreja usa e fica sugando ele muitas pregações, dando estudo e tal, mas não cuida da saúde espiritual dele. Ele volta para lá muitas vezes sem ter esse atendimento. Então, nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno, para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consulta ao tratamento médico, odontológico, período de lazer e descanso, bem como a de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Então, vou voltar aqui, eu só estou comentando, não estou discordando do autor, mas existem algumas coisas aqui que não encaixam muito dentro de um trabalho missionário, quando a pessoa realmente tem um chamado para ganhar almas, né? Se você pegar a história de grandes missionários, eles morriam no campo missionário, eles davam toda a sua vida, ele não se preocupava em descansar, ele não se, igual Jesus falou assim, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Então às vezes o missionário ele se entrega de corpo e alma e muitas vezes ele não preocupa com essas coisas, ele não tira férias, no campo missionário não existe férias, né? O cara pode vir dar um passeio na terra dele e tal, mas se ele realmente tem um trabalho desenvolvido lá e precisa dele, pode ser que ele vai ter que estar lá 24 horas e nem todos os missionários terão esse privilégio de poder voltar para fazer um tratamento, tirar as férias e descansar. Até porque o missionário que tem chama de missão, ele não quer parar, né? Às vezes a igreja precisa ficar tentando freá-lo, porque ele não quer parar. Ele quer continuar aí adiante, até ele aguentar, né? Igual Paulo fala no final do seu ministério, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mesmo depois de preso, Paulo ainda continuou pregando na sua casa alugada lá em Roma. Bem como atividade administrativa, assim abraçar o missionário e sua família faz parte do cuidado com os missionários. Então a igreja precisa sim, o missionário veio, né, nós estamos no Brasil, ele está lá na África, ele veio para o Brasil, a igreja que mandou ele, que enviou, ela deve preocupar como é que está a sua saúde, como é que está, né, a sua família, né, dá para ele um momento de descanso, mas às vezes acontece ao contrário, às vezes ele vem para o Brasil, para a igreja começa a espalhar a agenda dele para todo mundo, para sair pregando e ele não tem descanso aqui. O correto, então, seria que esse missionário ficasse ali um período quietinho no banco, só ouvindo e alimentando. Mas muitas vezes a gente vê que não é isso que acontece. Ele vem para cá, aí os pastores começam, prega na minha igreja, ele sai pregando para tudo quanto é lado, e na verdade ele trabalha mais do que onde ele estava, né? Então a igreja precisa ter essa consciência. Não, ele está num campo missionário, trabalhando muito, muitas vezes 24 horas por dia, então agora vamos deixar quietinho para ele tomar um fôlego, respirar, mas não é isso que muitas vezes acontece. Então a igreja tem que ter essa mentalidade. O missionário veio do campo, ele vai voltar, né? Se ele veio para definitivo, beleza, mas se ele veio só para dar uma descansada e voltar, a igreja tem que deixar quietinho, cuidar da saúde dele, cuidar da família, né? Se tem um problema odontológico, como está dizendo aqui, cuidar, problema administrativo, cuidar, a igreja tem que assumir essa responsabilidade para ele realmente descansar, porque não é o que acontece na prática quando a gente observa isso aí, né? Maneiras práticas de comprometer com os missionários, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação.
Esse princípio encontramos na Bíblia, quando lemos: comunicai com o santo as suas necessidades. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades do missionário. Esse comunicar no sentido de mostrar, né, a dificuldade, né, mostrar para a igreja por que a igreja precisa contribuir, por que a igreja precisa, né, investir dinheiro, donativos, em muitos lugares precisam de roupas, compras de Bíblia, e começar a mostrar isso é comunicar essas necessidades para a igreja, para que a igreja abrace essa obra. Não adianta eu chegar na igreja e falar assim: vamos fazer uma contribuição aqui para o missionário tal, para o missionário fulano, mas eu não sei para que esse dinheiro vai ser usado, eu não sei para onde vai esse dinheiro. Vamos fazer um culto missionário aqui, ali arrecada um culto missionário, mas será que vai para o missionário? Será que esse dinheiro realmente está indo para a missão? Né? Estamos falando de missão transcultural, do cuidado da igreja com os missionários que estão no campo. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque eu preciso comunicar essa necessidade para que a igreja invista. Se a igreja não vê que não tem necessidade, né, ela não vai investir. Então, mas se ela vê que o missionário está passando dificuldade, está precisando de ajuda, a igreja vai sim se comprometer. O povo de Deus vai abrir o coração para contribuir. Por isso precisa comunicar essa necessidade aos santos, como diz Romanos 12:13. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagem de texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então a igreja sabe que o camarada está trabalhando. Por que é importante? Porque às vezes o cara vai para um campo missionário, mas chega lá e não trabalha, chega lá e não faz nada. Conheço casos de missionários que foram para o campo missionário e não ficaram, porque ele não conseguia fazer missões, ele não conseguia evangelizar. Então ele terminou voltando. Então a igreja não vai investir em alguém que é preguiçoso, alguém que foi lá por emoção, alguém que foi lá sem chamado. Porque quando você tem chamado, as almas estão esperando, estão sedentas por pregadores, como Jesus diz, ovelhas como ovelhas sem pastores. Então, mas se o missionário vai para um lugar, principalmente países da Europa, países de primeiro mundo, o cara chega lá, ele faz igual Demas, né, que vai fazer a missão e ama o presente século, né, igual Paulo diz, né, amor o presente século. Então, se o cara vai para lá e vê no seu envio missionário uma oportunidade de se dar bem na vida, e aí termina até ficando por lá, e nesse caso a igreja não vai investir. Né? Há muitos casos de pessoas que usam o evangelho por conveniência, né, em pastores, né, que viram pastores porque não deu certo na vida lá fora, na vida profissional, na vida social, né? Aí o que ele faz? Já que eu não consigo um emprego, não tenho uma boa profissão, vou virar pastor. Né? Infelizmente nós temos isso também, nós chamamos de mercadores, mercenários da fé, né? Pessoas que não tinham nada lá fora e vêm para a igreja para tentar, em nome da fé, se enriquecer. E há missionários que fazem isso também, vai para campo missionário de primeiro mundo, que lá também precisa, e chega lá, ele se estabelece, em Europa, por exemplo, ficam ali e esquece até que está enviado por uma igreja e deixa a igreja, né, haver navios e fica por lá, porque ele viu uma oportunidade de, através da sua pregação, ele viu uma oportunidade paralela, que é a oportunidade financeira, né? Então, isso é perigoso, né? Doar para suprir necessidade. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. Pode ser não, a maioria das vezes será. Né? Pode ser da impressão que é tranquila, não. Ela sempre será desafiadora. A vida no campo será desafiadora. Por isso que eu coloquei ali um é. Não é pode ser, ela é desafiadora, exaustiva e difícil. Né? No meio do estresse e lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia. Aquilo que eu falei, dependendo do local que ele está, é isso que vai acontecer. Não é culpa da igreja, é porque o local que ele está realmente é de difícil comunicação. Principalmente quando se depara com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Então, observa, é importante a igreja saber o que o missionário está precisando para estar enviando para ele. Né? Então, quando eu falo, porque ele tem muito desafio financeiro. Né? Muitas vezes o missionário recebe uma ajuda de custo e às vezes ele tem que dividir essa ajuda com pessoas onde ele está. Então, é complicado, né? Às vezes ele vê uma pessoa, uma família passando necessidade, ele ainda divide o pouco que ele tem com aquela família. Muitas vezes ele tem que levar roupas, tem que levar alimentos, né? Então, assim, a igreja precisa ter essa consciência para poder estar contribuindo nesse sentido. Né?
E eu volto a repetir, a vida no campo missionária pode ser, não, é desafiadora. Quem vai para lá não pensa que não vai ter desafios, que vai ter. A nossa vida cristã, no geral, já é desafiadora. Imagina, você evangelizando aqui, já é um desafio. Muitas vezes é exaustivo. Imagina num campo, numa cultura diferente, uma língua diferente, um povo diferente, uma religião diferente, uma moeda diferente. Então, tudo vai ser desafiador para o missionário. É como se ele tivesse que nascer de novo naquela sociedade. Então, é importante ter isso aí. Orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade de oração conjugada com jejum, como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes da igreja local convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Esta é a maior força que o missionário pode receber. É a oração e jejum, porque isso vai abrir portas para o missionário. Isso vai fazer com que o missionário se sinta fortalecido, né? Paulo, ele sempre pedia à igreja para orar por ele. Paulo sempre falava para a igreja estar orando por ele. E Paulo orientou a igreja de Tessalônica a orar e sem cessar. Por quê? A oração é a chave que abre portas. Então, muitas vezes o missionário está lutando, mas ele sabe que por trás existe um grande exército de oração que ora por ele, que ora para que ele consiga transpor barreiras, transpor dificuldades. Então, oração e jejum. A igreja precisa levar a sério isso aí, fazer sempre oração e jejum exclusivamente para os missionários que estão no campo, passando por grandes lutas e grandes dificuldades, grandes batalhas espirituais. E só com a força da igreja é que eles conseguirão vencer, né? Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativo de mensagens instantâneas é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Então, o comentarista aqui ele falou que se você pode estar orando e jejuando e também através de mensagens estar falando para o missionário. Não vejo necessidade. Eu acho que a partir do momento que a igreja se compromete a orar, o próprio Deus se encarrega de estar através das nossas orações dando apoio para o missionário lá. Então, o comentarista está falando aqui que eu posso fazer chegar esse comprometimento, né, através de mensagens. Se há a possibilidade de fazer isso, não tem problema. Olha, pode continuar evangelizando aí, que nós aqui estamos, um grupo de oração, jejuando e orando por você, né? Mas eu não vejo tão necessário isso. Eu acho que a partir do momento que o missionário for, ele está na mão de Deus e Deus cuida dele. Então a igreja vai estar orando, mas Deus é que vai cuidar dele, ele precisa crer nisso. Ele pode estar crendo muito na oração dos irmãos e muitas vezes deixar de crer até que não vai conseguir fazer nada se a igreja não estiver orando. Então, muitas vezes ele vai para o campo, ele precisa acreditar que se o exército que ele enviou não está com ele, existe um exército lá que é os anjos, né? A Bíblia diz que os anjos do céu acampam ao redor que os temem. Então, ele precisa crer que ele nunca vai estar sozinho, ainda que a igreja não ore, ainda que a igreja não jejue por ele. Se ele decidiu ir para o campo missionário atendendo um chamado, Deus vai estar com ele lá, e um exército de anjos está lá para ajudá-lo, porque a Bíblia diz que são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então, ele vai ter sim um grande exército. Se não for a igreja, será o próprio Deus se encarregando. Muitas vezes a igreja vai estar por trás, mas Elias estava sozinho. Tinha 7.000 que não dobrou o joelho a Baal, mas Elias não sabia desses 7.000. Né? Então, quando ele lamentou, Deus falou, não, tem mais 7.000, igual a você, que não dobrou e não beijou Baal. Porém, Elias não sabia, mas Deus estava com Elias. Deus não abandonou Elias. Né? Então, mesmo ele não sabendo que tinha mais 7.000, ele poderia ficar relaxado. Não, está tranquilo, tem mais 7.000, então não estou sozinho. Não, ele achou que estava sozinho, mas Deus falou, não está sozinho, estou com você. Né? Geazi não viu o exército de anjos, viu só o exército inimigo, mas Eliseu mandou abrir os olhos dele, falou, tem um exército de cavaleiros aqui à volta dos nossos inimigos nos protegendo. Então, observa, o homem de Deus, quando ele está disposto a fazer a obra de Deus, ele nunca vai estar sozinho. Como diz um ditado popular, se você está com Deus, você está com a maioria. Né? Você está com a maioria porque Deus é tudo em nossa vida. Então, se ele te chamou para o campo missionário, ainda que você tenha que passar dificuldade, ninguém vai tocar a mão, vai tocar em você, porque ele vai estar te protegendo, né? Então, é importante ter isso em mente. O missionário precisa ter essa fé. Falamos lá atrás, ele precisa ter fé. Se ele está indo, Deus vai guiá-lo e vai guardá-lo no caminho que ele vai passar. A nossa conclusão, nesta lição fomos estimular a conhecer as necessidades dos missionários,
Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de seus familiares. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. A bênção sem medida para quem cuida da obra missionária. Então, se nós fizermos isso, é interessante, eu gosto de dizer isso, que quando você abençoa a obra missionária, Deus vai te abençoar. Mas essa não pode ser a sua motivação. A sua motivação é abençoar pessoas. A bênção de Deus na sua vida é consequência, mas não pode ser sua motivação. Eu não preciso me preocupar, eu vou abençoar para ser abençoado. Não é barganha, é você investir no reino. A igreja precisa ter essa ideia de que investir no reino é investir na vida eterna. Almas serão salvas. Se uma alma aceitar Jesus lá do outro lado e você contribuiu com seu dinheiro, ou com a sua oração, ou com o seu jejum, você faz parte daquele trabalho missionário e aquela alma também vai render para você dividendos no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, Deus vai te galardoar pelo trabalho que você fez. E aqui na terra também, Ele pode sim abençoar, mas que eu falei, não seja essa a sua motivação. A motivação seja, eu já sou abençoado, então vou abençoar aquele que está no campo. Eu não tive coragem de ir, eu não fui chamado para ir, mas eu posso ajudá-lo à distância. Então essa é a motivação, abençoar o campo missionário, abençoar o missionário e através dele as almas que foram salvas, você fará parte daquele trabalho. Então essa é a ideia da igreja. A igreja precisa sim, não só mandar o missionário e deixar ele a Deus dará. Manda o missionário, mas precisa estar atento, estar cuidando, estar ajudando, né? Se tem família, cuidando da família, né? Para que ele tenha tranquilidade para estar pregando a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo teve uma situação em que ele foi fabricar tendas porque eles estavam questionando o salário dele. Então, se a ninguém peguei dinheiro de ninguém, de vocês, não fui pesado a vocês, eu preferi e foi fabricar tenda com Áquila e Priscila. Então imagina o missionário ter que trabalhar no campo porque a igreja está faltando, com a sua necessidade, ele não está mandando para ele o que ele precisa, e ele tem que, além de evangelizar, ter que trabalhar para sobreviver. Imagina isso. Então é pesaroso e muitos não aguentam até volta, né? Muitos não ficam, né? Outros morrem por lá, né? Mas fazendo a obra de Deus. Há casos de missionários que morreu no campo missionário porque eram locais onde era proibido pregar o evangelho e ali a igreja não tinha muito acesso, ele ficou meio que sozinho da sua igreja, mas Deus estava com aquela pessoa ali, com aquele missionário. E com certeza o galardão dele será grande, e se você investe na obra missionária, Deus não fica devendo. Deus vai te retribuir 100 vezes nessa vida e por fim a vida eterna. Por isso eu falo, a sua motivação seja abençoe. A sua motivação seja abençoe missionário. A sua motivação seja eu não posso ir, mas eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso contribuir. Esse é meu trabalho como missionário no reino de Deus. Então está aí mais uma lição, né? Graças a Deus, uma lição muito boa, falando sobre missões. Já temos falado, né? O nosso tema do trimestre é missão. Então está aí mais uma lição que nós estudamos agora. E você que ficou até o final, né, poderá estar chamando nos comentários, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ou dar a sua opinião, né? E mais uma vez eu quero pedir a você que ficou até o final, que se inscreva para estar nos ajudando, também compartilhe, né? Dê o seu like e ative o sininho para receber as próximas notificações. No mais, quero agradecer mais uma vez, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.